Nesse vídeo de agora nós vamos aprender a fazer os tratamentos de erro que podem acontecer na hora que um usuário tentar fazer o login no seu aplicativo. Então eu vou executar aqui o nosso emulador para que você entenda melhor. Com o emulador carregado eu vou abrir aqui ele, vou clicar aqui no nosso botão de login e quando nós estivermos aqui na nossa tela de login eu vou inserir aqui um e-mail que é inválido e vou colocar uma senha que é válida, que é uma senha de mais de 6 caracteres. Vou clicar em OK. E em vez de ele aparecer de nos informar que esse endereço de e-mail é inválido, ele está nos informando que só deu erro ao logar usuário. Ou seja, ele está exibindo aqui essa nossa mensagem genérica de erro, que é erro ao logar usuário. Ele não está especificando para o nosso usuário que esse login aqui ele é inválido, que não pode se fazer ou tentar fazer um login no Firebase com esse tipo de e-mail. Tem que ser um e-mail válido. Então agora eu vou colocar aqui um e-mail que é válido, mas vou colocar uma senha que é inválida. Então agora o e-mail está certo, mas a senha está errada, porque o Firebase só aceita a senha de 6 caracteres para cima. Vou clicar em OK. E aqui apareceu a nossa mensagem com o nosso erro genérico novamente, erro ao logar o usuário. Quando o certo seria exibir a mensagem para o usuário que essa senha aqui ela é inválida. Ou então, até se nós colocarmos aqui um e-mail válido e colocar uma senha de 6 caracteres, que é válida também, mas suponhamos que esse e-mail aqui não esteja nem cadastrado no nosso Firebase ainda. Então, quando nós clicarmos aqui em OK, ele deveria exibir para o usuário que esse e-mail aqui não está nem cadastrado no Firebase ainda. Mas em vez de aparecer isso, ele está dando o nosso erro genérico, erro ao logar usuário. Então agora nós vamos fazer esse tratamento de erro, especificar melhor para o usuário do erro que está acontecendo ali na tela de login. E para isso nós vamos vir aqui na nossa Activity cadastrar e vou copiar o método que nós já tínhamos feito na nossa Activity de cadastrar, que é o método opções erro. Eu vou copiar aqui esse método e colar ele aqui na nossa Activity de login e-mail. Vou colar ele aqui para baixo do nosso método confirmar login e-mail. Vou colar aqui. Pronto. Agora nós vamos entrar aqui dentro do nosso else, onde nós estamos gerando aquele erro genérico. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na nossa Activity de cadastrar. Eu vou criar aqui uma string. Vou colocar aqui a nossa variável com o nome de resposta. E vou pegar aqui a nossa resposta do Firebase, lembrando que é nessa variável que está a informação do Firebase nos informando se houve sucesso em fazer o login com o usuário ou se houve um erro. E se houver algum tipo de erro, dentro dessa variável está guardado o nome do erro que o Firebase detectou. Então aqui para pegar esse erro eu vou colocar o getException e vou colocar um toString. Feito isso, eu vou chamar agora o nosso método opções erro e vou colocar a resposta. Opa, aqui eu escrevi errado, é resposta. Pronto. Mais uma vez lembrando a vocês, se vocês ainda não viram como que esse método opções de erro funciona, eu aconselho vocês a assistirem ao nosso vídeo de tratamentos de erro na hora de cadastrar um usuário, que lá eu explico certinho sobre esse método e sobre essas mensagens aqui que estão aparecendo para nós. Mas na nossa tela de login tem alguns erros aqui que nós usamos lá na nossa tela de cadastro que nós não vamos precisar estar utilizando. Por exemplo, quando nós tentamos fazer um login no nosso aplicativo, esse erro aqui, e-mail já existe cadastrado, não vai existir. Porque esse tipo de erro aqui, ele só vai ser acionado na hora que você tentar cadastrar um usuário. Então esse erro aqui na nossa tela de login não vai servir para nada, então eu vou apagar esse nosso erro. Então, são 5 erros que o Firebase vai nos informar
caso o erro de login com o usuário tenha dado errado. Então aqui nós já temos 4 erros que podem ser feitos pelo usuário. Aqui nós temos o tratamento de erro caso o usuário digite uma senha que tenha somente 3 dígitos ou 4 dígitos. Temos aqui também o erro que informa que o e-mail que o usuário está colocando é um e-mail inválido. Temos também aqui o erro de conexão com o Firebase. E agora nós vamos adicionar um outro erro, que é o erro de senha inválida. Então aqui nós vamos colocar um outro else if. E aqui dentro, deixa eu copiar aqui esse else aqui que ficou de forma errada. E aqui dentro nós vamos exibir uma mensagem que vai ser o seguinte: senha inválida. Eu vou colocar aqui dentro desse else if, vou colocar aqui resposta ponto contains, opa, resposta ponto contains. Vou colocar aqui uma palavra qualquer aqui, pronto. Vou fechar agora aqui o nosso else if e vou executar agora o nosso emulador para explicar melhor sobre esse erro aqui que nós vamos estar adicionando no nosso tratamento. Um erro que nós não tínhamos colocado até então lá na nossa tela de cadastrar. Então, por exemplo, agora eu vou abrir aqui o emulador, vou clicar aqui em login. Agora eu vou inserir aqui um e-mail que é inválido e vou colocar uma senha que é válida, que tenha 6 caracteres. Vou clicar em OK. E agora sim, a mensagem que ele vai exibir aqui não vai ser mais uma mensagem genérica de erro. Ele vai nos informar de forma já correta que é o e-mail que está inválido. Então, agora eu vou colocar aqui um e-mail que é válido, que é o joane@gmail.com, e vou colocar uma senha que só tenha 4 caracteres. Quando agora eu clicar aqui em OK, ele vai dar um erro aqui, their password is inválido. Ou seja, esse e-mail aqui é válido, porque ele está cadastrado no nosso Firebase, mas essa senha é inválida. Mas nós não temos aqui nenhum tratamento de erro para isso daí. Então aqui eu vou apagar o que nós tínhamos escrito e vou pegar a melhor informação dessa nossa mensagem aqui, que vai ser o password is invalid. Então quando aparecer a mensagem de password is inválido, quer dizer que a senha está incorreta. Então aqui eu vou colocar password is inválido. Isso quer dizer o quê? Que a senha é inválida. Agora eu vou executar novamente o nosso emulador. Pronto, agora eu vou abrir ele novamente. Vou clicar aqui na nosso botão de login. Agora aqui, com a nossa tela de login aberta, eu vou colocar um e-mail que é válido, um e-mail que está cadastrado lá no nosso Firebase, e aqui eu vou colocar uma senha que é inválida. Vou colocar aqui 1020. Quando eu clicar em OK, a mensagem agora que ele vai nos informar é senha inválida. Ou seja, essa senha aqui não é desse usuário. Vou testar agora uma senha de mais de 6 caracteres. Ele vai dar a mesma mensagem de erro. Por quê? Porque essa não é a senha do nosso usuário. Então, mais uma vez, você está informando para o usuário que está usando o seu aplicativo que essa senha aqui que ele está digitando não é a senha dele, que alguma coisa está errada. Então, agora, eu vou colocar aqui uma senha de 6 caracteres, mas vou colocar aqui um usuário que não está cadastrado no nosso Firebase. Então, aqui eu vou colocar aqui um nome qualquer aqui, só como exemplo. Pronto. Vou clicar em OK. E a mensagem que ele vai dar aqui para nós vai ser uma outra mensagem do Firebase, que vai ser The users might have been deleted. Isso quer dizer o quê? Que o Firebase está nos informando que esse usuário aqui não está cadastrado ainda no servidor do Firebase. Então ele está nos comunicando que esse usuário não existe cadastrado. Então aqui nós vamos fazer um outro tratamento para informar isso para o usuário. Então aqui vou criar um outro else if. Aqui eu vou pagar
essa descrição, e vou pegar aqui a melhor descrição que está sendo exibido aqui dessa mensagem de que vai ser there is no user, que seria o que? Este usuário não existe. Então eu vou colocar aqui este usuário não existe. E aqui eu vou colocar a seguinte mensagem: este e-mail não está cadastrado. Agora eu vou executar o nosso simulador novamente. Pronto, vou abrir aqui o nosso simulador, clicar aqui em login. Vou colocar agora um e-mail que não está cadastrado lá no nosso Firebase. Vou colocar uma senha que é válida. E quando eu clicar agora em OK, ele vai nos informar que este e-mail não está cadastrado. Ou seja, mais uma vez a gente dando prioridade de resposta para o usuário. Dessa forma o usuário vai conseguir identificar na onde que está acontecendo esse erro. Se vai ser o e-mail que ele está digitando errado ou a senha que ele está digitando errado também. Então aqui nós temos os 5 erros mais comuns que podem acontecer quando você estiver tentando fazer o seu login no aplicativo. Agora nós só vamos estar melhorando aqui o erro de conexão com a internet, que é o mesmo tratamento que nós fizemos lá no nosso Activity de cadastrar. E lembrando que nós deixamos aqui essa mensagem com a variável resposta, caso não seja nenhum desses 5 erros aqui que nós fizemos o tratamento acontecer, então ele vai exibir aqui aquela mensagem longa que nós vimos aqui quando nós inserimos algo errado. Então daquela mensagem longa e extensa que aparecer, você vai pegar a melhor informação que descreve aquele erro, então vai fazer um novo else if aqui e vai fazer o tratamento. Então nós vamos fazer aqui, para finalizar, o tratamento de conexão com a internet. Então nós vamos subir aqui e dentro desse nosso método aqui, confirmar login e-mail, antes de nós chamarmos este método, nós vamos verificar se o aplicativo está com internet ou não. Então nós vamos copiar o método aqui da nossa Activity de cadastrar, que é o método verificar a internet. Vou copiar aqui esse nosso método e vou colar ele logo abaixo aqui do nosso método login e-mail, da Activity de login. Aqui, corretamente, já está colado. Agora eu vou fazer um if aqui e chamar o nosso método verificar a internet. E caso, deixa eu só copiar aqui para mim estar explicando, fazer um else aqui, vou colar aqui a nossa mensagem, e aqui eu vou apagar essa mensagem e vou copiar a mesma mensagem que está na nossa Activity de cadastrar. Vou copiar aqui para ficar padronizado, então eu vou copiar aqui essa mensagem, vou colar aqui, deixa eu só arrumar aqui que nós tínhamos pronto, que nós tínhamos feito aqui uma bobeirinha. Feito isso, está pronto. Então o que vai acontecer? Quando o usuário colocar os campos de e-mail e de senha, e na hora que ele clicar aqui nesse botão de OK, o nosso código vai verificar se os campos, tanto e-mail como senha, estão preenchidos. Se não estiverem preenchidos, ele vai exibir aqui um erro genérico, insira os campos obrigatórios. Agora, se os campos estiverem corretamente preenchidos, então nós vamos pular para esse else. Só que ao vir nesse else, nós não vamos direto chamar o confirmar login e-mail. Por quê? Porque aqui nós precisamos de internet para que o nosso aplicativo se comunique com o Firebase para ver se esse e-mail é válido, se essa senha é válida. Então, se nós não estivermos com a internet no celular, então ele não vai nem se comunicar com o Firebase. Então aqui nós vamos fazer esse tratamento de erro para melhorar a resposta para o usuário também. Então aqui nós verificamos se o nosso dispositivo, se o nosso celular está com internet naquele exato momento. Então aqui nós chamamos o método verificar a internet. Esse é o mesmo método lá que eu já expliquei sobre ele lá na Activity de cadastrar. E aqui esse método vai nos retornar um booleano, ou seja,
vai nos informar se é verdade ou não se o nosso aplicativo está com internet. Se o nosso aplicativo estiver com internet, então agora sim nós vamos chamar o método confirmar login e-mail. Se nós não estivermos com internet, então vai ser gerado esse erro aqui para o usuário. Erro, verifique se sua Wi-Fi ou 3G está funcionando. Então, aqui nós terminamos então o nosso tratamento de erros aqui na tela de login. Então, para finalizar esse vídeo, aqui dentro da nossa resposta do Firebase, caso tudo tenha ocorrido com sucesso, se o e-mail do usuário e a senha dele estiverem cadastradas, se ele fez tudo corretamente, então aqui nós vamos chamar a nossa próxima activity, que é a activity principal. Então aqui eu vou colocar o get base context e aqui eu vou colocar a nossa activity principal. Então caso o usuário consiga ter feito o login corretamente, então ele vai ser direcionado direto para a nossa activity principal do nosso aplicativo. Nós vamos exibir a mensagem também para ele. E aqui nós vamos finalizar a nossa activity de login. Por quê? Porque a partir do momento que o usuário fazer login no nosso aplicativo, ele não vai ser retornado para essa activity de login novamente. Então, quando ele clicar aqui, ele vai direto já para a activity principal e não vai retornar para essa activity de login, porque ele já fez o login uma vez. Então, agora na próxima aula, nós vamos aprender como deslogar o usuário. Então, até o próximo vídeo.